Olá, me chamo Paulo Ricardo Galindo, sou membro do grupo que tratará sobre a Lei das Águas, que é composto por mim, Paulo Ricardo Galindo, Emerson Bonfim, Maria Eduarda, Felipe Reis, Iago Saldanha e Luiz Carlos. Bom, o Brasil ele é um país gigante, é o quinto país do mundo em área territorial, com mais de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, com uma enorme biodiversidade distribuída em vários ecossistemas e um litoral de mais de 7.300 quilômetros de extensão. O país ele conta ainda com imensas reservas de água doce, disponível nas várias bacias hidrográficas que incluem o maior rio do planeta, em volume de água, e imensos aquíferos subterrâneos. E toda essa água serve de muitas maneiras à população brasileira. No entanto, enquanto algumas regiões brasileiras elas convivem com a água em abundância, outras convivem com a escassez. O crescimento da população, principalmente nas grandes cidades, e a degradação decorrente de atividades humanas nocivas ao meio ambiente, ameaçam cada vez mais a qualidade das nossas águas. Nesse contexto, a Lei das Águas, a Lei Federal número 9.433 de 1997, ela foi criada para garantir a todos os brasileiros o acesso à água. E ela se baseia em 6 princípios. Primeiro, a água é um bem de domínio público. O segundo princípio é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. O terceiro, em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos ele é o consumo humano e a desertificação de animais. E o quarto princípio, a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo de águas. O quinto princípio, a bacia hidrográfica é a unidade territorial para a implementação da política nacional de recursos hídricos e para a atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento e de Recursos Hídricos. O sexto e último princípio, a gestão dos recursos hídricos ele deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público, dos usuários e da comunidade. Bom, o nosso trabalho, que tem como tema principal a Lei das Águas, ele irá focalizar mais na questão da Política Nacional de Recursos Hídricos, né, e a sua implementação. Bom, antes de mais nada, cabe a seguinte indagação. Existe distinção entre os termos recursos hídricos e águas? Para alguns especialistas, o termo recursos hídricos deve ser empregado apenas quando se trata de questões atinentes ao uso, adotando essa segunda denominação, né, quando ao se tratar de águas em geral. Então, incluídas aquelas que não devem ser usadas por questões ambientais, né? Então, ou seja, sempre que a proteção ambiental das águas for considerada, o termo águas deve ser substituído por recursos hídricos. Tudo bem? Então, agora, no que tange a distribuição das águas no mundo e no Brasil. A distribuição global da água no mundo evidencia a necessidade de políticas nacionais e internacionais de gerenciamento e controle de seu uso. Veja, 97,5% da água existente no mundo é salgada e 2,5% doce, sendo que desses 2,5%, apenas 0,3% correspondente à água doce de rios e lagos é renovável. Veja, 0,3% dos 2,5% de água doce é renovável, apenas isso. O restante está nas calotas, o restante se encontra nas calotas polares, e gelo e neves que estão nas montanhas, que correspondem a um total de 69%. Por outro lado, a disponibilidade de água foi reduzida por habitante em mais ou menos 60% nos últimos 50 anos. Atualmente, 60 países já vivem em guerra pela água, afetando cerca aí de 232 milhões de pessoas. Não é brincadeira. O Brasil ele tem uma situação relativamente privilegiada, possuindo uma extensa rede hidrográfica com 6 grandes bacias: Amazonas, Tocantins, São Francisco, Paraná, Paraguai e Uruguai, além de condições climáticas que asseguram chuvas abundantes e regulares em boa parte do país. Então, o Brasil ele dispõe de 15% da água doce existente no mundo e dos 113 trilhões de metros cúbicos de água disponíveis para a vida terrestre, 17 trilhões se encontram no território brasileiro. No que atém a população das águas, não obstante a relativa abundância dos recursos hídricos brasileiros, a sua qualidade tem sido comprometida por diversas formas de poluição: o lançamento de esgotos domésticos não tratados e efluentes industriais, contaminação por agrotóxicos, mercúrio de garimpos, derramamentos de óleos, né? Então, nós encontramos diversas formas de poluição. Então, para você ter uma ideia, dos 110 milhões de brasileiros residentes
em centros urbanos, apenas 40 milhões dispõem de rede de esgoto. Destes, uma minoria de 4 milhões tem seus esgotos tratados antes da água retornar ao leito dos rios. Os habitantes das cidades despejam 10 bilhões de litros de esgoto por dia no solo e nos recursos de água. 10 bilhões de litros. A poluição hídrica ocasiona também graves problemas de saúde pública, sendo a água contaminada um dos principais veículos de doenças, como o tifo e a cólera. Então, usos inadequados do solo por atividades econômicas, como a agropecuária, a mineração, são também responsáveis por processos erosivos e de assoreamento de rios, com impactos negativos sobre a fauna aquática. Então, por outro lado, o Brasil ele é titular de 1/3 do desperdício universal de água tratada e encanada, atingindo um percentual de 40%. Dispõe de mais de 100 mil corpos de água, todos poluídos em algum grau. Para ter uma ideia, 50% das praias brasileiras estão contaminadas por esgoto, vazamentos de petróleo ou lixo tóxico. Então, a poluição das águas acarreta graves problemas de saúde pública. 72% dos leitos hospitalares são ocupados por pacientes vítimas de doenças transmitidas através da água. Vou repetir, porque esse dado é impressionante. 72% dos leitos hospitalares são ocupados por pacientes vítimas de doenças transmitidas através da água. Então, uma pesquisa realizada em São Paulo pela Fundação Nacional de Saúde, em conjunto com a Fundação Estadual de Análise de Dados, mostra que as doenças associadas à falta de saneamento básico mataram no Brasil, em 1998, mais do que todos os homicídios daquele ano na região metropolitana de São Paulo, onde se concentram a maioria dos movimentos violentos do país. Naquele ano, 29 pessoas morreram por dia no país de doenças decorrentes da falta de água encanada, esgoto e coleta de lixo. Que tristeza. Bom, no tocante à política e sistema nacional de recursos hídricos, a necessidade de proteção das águas contra diversas formas de poluição e de uso inadequado se traduz em normas legais que pretendem planejar, regular e controlar sua utilização de acordo com padrões e critérios definidos através de uma política nacional de recursos hídricos e implementado através de um sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos. A instituição de uma política nacional de recursos hídricos e a criação de um sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos pela primeira vez na história do país é o objetivo da Lei 4.333 de 1997, Lei das Águas. Bom, no que tange aos fundamentos legais, elencados na Lei 9.433 de 97, essa lei instituiu, como eu disse inicialmente, a Política Nacional de Recursos Hídricos e criou um Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos que, de acordo com seu artigo 1º, tem os seguintes fundamentos. O primeiro, a água é um bem de domínio público. Então, toda a água é suscetível de apropriação privada e livre para o consumo humano, animal e para fins agrícolas e industrial. Segundo José Afonso da Silva, a água ela é, sim, um privilégio, um direito humano e também direito dos animais. Então, prova disso é que as águas situadas em terras particulares devem seguir seu leito, não podendo ser retiradas pelo particular como coisa de sua propriedade, certo? Já Carlos Ferreira Marais de Souza Filho, ele entende que o direito ambiental fez avançar um conceito de bens de interesse público, paralelo à divisão tradicional de bens jurídicos entre públicos e particulares. Segundo ele, todos os bens materialmente considerados, sejam ambientais ou não, são públicos ou privados. Então, os ambientais, porém, independentemente de serem públicos ou privados, revestem-se de um interesse que o faz ter um caráter público diferente. A diferença está em que, seja de propriedade pública ou particular, os direitos sobre esses bens são exercidos com limitações e restrições tendo em vista o interesse público coletivo nele existente. Bom, a água, o segundo princípio, é um recurso natural limitado dotado de valor econômico. Então, trata-se da consagração na lei do entendimento de que os recursos hídricos são esgotáveis e vulneráveis. Maria Luísa de Machado Gonzalez lembra que o entendimento já é universalmente aceito e foi explicitado na Declaração de Dublin, na Irlanda, em janeiro de 92. Certo? Então, a água ele é um recurso hídrico limitado e dotado de valor econômico. Dando continuidade à apresentação do nosso trabalho, né?
A gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas. Em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais, né? Os dois fundamentos estão intimamente ligados e dizem respeito basicamente à tendência moderna da legislação nacional e tratados internacionais de buscar equilíbrio entre diversos usos da água, estabelecendo as prioridades a partir das necessidades sociais vigentes, né? Como se sabe, as águas prestam diversas utilizações e os especialistas costumam classificar o uso da água em dois tipos: consultivos e não consultivos. Os usos consultivos são aqueles em que há o consumo efetivo da água e, consequentemente, o seu retorno ao manancial é pequeno, inexistente. Ocorre muitas vezes em situações ou condições de alteração da qualidade. Exemplo é o uso doméstico, o uso na pecuária e empreendimentos industriais, né, que usam a água em seu processamento. Já usos não consultivos são aqueles em que o consumo da água ocorre muito pequeno e a água permanece ou então ela retorna ao seu manancial. É o exemplo da navegação, o uso na recreação ou na piscicultura. A lei nacional optou por estabelecer a utilização preferencial em caso de escassez para o consumo humano e a dessedentação de animais, embora não deixe de reconhecer outros usos necessários, né? Dependentes de outorga pelo poder público. O Código de Águas, como já dito, embora tenha enfatizado o uso dos recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica, contém dispositivos que buscam um equilíbrio nos usos múltiplos das águas, né? Assim é o que seu artigo 143 estabelece, que em todos os aproveitamentos de energia hidráulica devem ser satisfeitas exigências acauteladoras, né, de interesses gerais, como alimentação, a necessidade da população ribeirinha, salubridade pública, navegação, irrigação, proteção contra inundações e conservação de livre circulação dos peixes e escoamento. A bacia hidrográfica é a unidade territorial para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e a atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Trata-se da adoção do princípio já consagrado em diversas leis estaduais, né? Como, por exemplo, é a Lei 7.663 de 91, que estabeleceu a Política Estadual de Recursos Hídricos no Estado de São Paulo, que a bacia hidrográfica é uma unidade físico-territorial de planejamento e gerenciamento das águas. Embora a Lei 9.433 de 97 não tenha estabelecido um conceito de bacia hidrográfica, é bem aceita a sua definição como área total de drenagem que alimenta uma determinada rede hidrográfica, né? Vê-se, portanto, que a nova lei incorporou expressamente fundamentos que encontra amplo respaldo na doutrina especializada em princípios internacionais, embora sua aplicação prática dependa de uma efetiva articulação entre representantes da União, dos Estados, do Distrito Federal, do município e usuários das águas e organizações civis, integrantes dos comitês das bacias hidrográficas criado pela nova lei. Os comitês de bacias hidrográficas fazem parte do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, criado pela Lei 9.433 de 97, e tem, entre outras, as atribuições de aprovar o Plano de Recursos Hídricos de bacias hidrográficas e acompanhar sua execução. Já os planos de recursos hídricos deverão ser elaborados por bacia hidrográfica,
por Estado e para o país. Já a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada, né, e contar com a participação do poder público, dos usuários e das comunidades. Vários tratados e declarações internacionais, em especial a Declaração de Dublin, Irlanda, em 1992, já recomendava expressamente a descentralização na administração dos recursos hídricos, né, de forma a proporcionar uma parceria entre os órgãos públicos, privados e o cidadão interessado no aproveitamento e conservação das águas, né? A Lei 9.433 de 97 procura criar alguns mecanismos institucionais de participação do cidadão e comunidades usuárias desses recursos hídricos, incluindo seus representantes no Conselho Nacional de Recursos Hídricos e nos comitês de bacias hidrográficas, que integram o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Salienta-se que a participação do órgão público nesses colegiados é legalmente limitada. É a metade do total de representantes, de forma a proporcionar, pelo menos em tese, uma representação minimamente equitativa de Estado e sociedade. É fundamental que, para a participação cidadã efetiva na definição de políticas públicas atenientes aos recursos hídricos, o poder público permita o livre acesso público a informações, o que em tese se pretende fazer através da criação do sistema de informações sobre recursos hídricos, cujo acesso estaria garantido à sociedade, né? Outros fundamentos, finalmente, outros princípios aplicáveis à água são consagrados pela legislação brasileira. Ainda que não incluído expressamente no rol de fundamentos da Lei 9.433, eles são lembrados por Maria Luísa Machado Graziera, né? Vejamos quais são. 1. A manutenção de uma cobertura vegetal é essencial para a conservação dos recursos hídricos. Duas leis de proteção ambiental brasileira determinam tal entendimento. O Código Florestal, Lei 4.771 de 65, que com alterações introduzidas principalmente pela Lei 7.803 de 87, que em seu artigo 2º considera de preservação permanente as florestas e demais formas de vegetação natural situadas ao longo dos rios e de qualquer curso d'água, ao redor de lagos, lagoas, reservatórios de águas naturais ou artificiais nascentes, ainda que intermitentes, e nos chamados olhos d'água, qualquer que seja sua situação topográfica, num raio de 50 metros, né, de larguras, e nas restingas como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues. A segunda é a Lei 7.754 de 89, que considera de preservação permanente as florestas, as florestas e demais formas de vegetação natural existentes nas nascentes dos rios. Também o entendimento da água a partir do binômio quantidade e qualidade. Embora a Lei 9.433 de 97 não tenha incluído este princípio no seu artigo 1º, onde elenca os seus fundamentos, parece inegável a sua incorporação nos outros dispositivos. Vejamos no artigo 2º, está entre os objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água em padrões de qualidade adequada aos respectivos usos, né? Entre as diretrizes gerais de ação para a implementação de políticas nacionais de recursos hídricos está a gestão sistemática dos recursos hídricos sem dissociação dos aspectos quantidade e qualidade. Finalmente, o artigo 11, né, diz que o regime de outorga de direitos de uso de recursos hídricos
tem como objetivo assegurar o controle quantitativo e qualitativo do uso da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso à água. A água, né, também não tem fronteiras. É bem comum que impõe uma cooperação internacional, né? Que esse princípio se aplica mais especificamente aos rios internacionais que, por separarem ou atravessarem mais de um estado, exigem um regime legal específico que controle os direitos e obrigações dos estados soberanos envolvidos e regulamente o uso compartilhado dos recursos hídricos. Dos objetivos e diretrizes gerais de ação de política nacional dos recursos hídricos, né? Objetivos, de acordo com o artigo 2º da Lei 9.433, são objetivos da Política Nacional dos Recursos Hídricos: 1. Assegurar a atual e as futuras gerações necessárias disponibilidade de água em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos. 2. A utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário com vistas ao desenvolvimento sustentável. 3. A preservação e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais. Bom, dando continuidade à fala do nosso colega, eu vou aqui mostrar algumas das diretrizes gerais das ações, pois, de acordo com a Lei 9.433 de 97, são diretrizes gerais de ação para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, a gestão sistemática dos recursos hídricos, sem dissociação dos aspectos de quantidade e qualidade, a adequação da gestão de recursos hídricos a diversidades físicas, biotípicas, demográficas, econômicas, sociais e culturais das diversas regiões do país, a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental, a articulação do planejamento de recursos hídricos com os dos setores usuários e com o planejamento regional, estadual e nacional, como também a articulação da gestão de recursos hídricos com o devido uso do solo. E outra dessas diretrizes é a integração da gestão das bacias hidrográficas com os dos sistemas estuarinos e zonas costeiras. É possível analisar também que essas diretrizes são relacionadas com os fundamentos e objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos, orientada basicamente com a necessidade de assegurar às futuras gerações e a disponibilidade dos recursos hídricos de sua melhor forma, pela sua utilização atual de forma racional para que futuramente possamos ter águas limpas, potáveis, as águas para o nosso uso comum, né? Para nossas futuras gerações. A premissa básica é de que a água é necessária em todos os aspectos da vida e que a escassez generalizada, a destruição gradual e o agravamento da poluição dos recursos hídricos exigem um planejamento e a gestão integrada desses recursos, o que a lei, aqui já demonstrada, procura consolidar. É importante ressaltar também, a gente já nos trabalhos passados, a gente falou sobre as ODS. A ODS 6 fala sobre a água e o saneamento básico, que aponta que a água e o saneamento básico são recursos vitais e direitos humanos, cujos acessos são essenciais para a saúde, a sustentabilidade ambiental e a prosperidade econômica, possuindo assim algumas metas que já foram explanadas no trabalho anterior, como assim eu expliquei no início, para que haja assim essa preservação desses recursos hídricos. Bom, de acordo com os instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, de acordo com o artigo 5º da Lei 9.433, os instrumentos são esses: os planos de recursos hídricos, o enquadramento dos corpos de águas em classes, segundo o uso preponderantes da água,
a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos, a cobrança pelo uso de recursos hídricos e o sistema de informação sobre os recursos hídricos. E também é muito importante ressaltar os planos diretores que visam fundamentar e orientar a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e o gerenciamento dos recursos. São planos de longo prazo, com horizontes de planejamento compatível com períodos de implementação desses programas e projetos que terão o seguinte conteúdo mínimo: diagnóstico de situação atual dos recursos hídricos, análise de alternativa de crescimento demográfico, da simulação atual dos recursos hídricos, da análise de alternativas de crescimento, de evolução de atividades produtivas e de modificações do padrão de ocupação do solo. Também alguns planos, o balanço entre a disponibilidade de demandas futuras dos recursos hídricos em quantidade e qualidade, com a identificação de conflitos potenciais, metas de racionalização do uso dessas águas do solo, o aumento da quantidade e melhoria da qualidade dos recursos hídricos disponíveis, medidas a serem tomadas, programas a serem desenvolvidos e projetos a serem implantados para o atendimento de metas previstas. Metas essas que são sempre visando uma melhor qualidade dos nossos recursos hídricos, uma duração maior e sempre uma sustentabilidade melhor. E as prioridades para a outorga de direito do uso de recursos hídricos são diretrizes e critérios para cobrança pelo uso dos recursos hídricos, proposta para a criação das áreas sujeitas à restrição do solo, com vistas à proteção dos recursos hídricos. Dando continuidade, de acordo com o artigo 8, os planos de recursos hídricos são elaborados por bacias hidrográficas, por estados e por país. Porém, aí que surgem duas críticas por alguns especialistas, a primeira é o fato de que os planos de recursos hídricos foram privados em função de vetos presidenciais da definição das responsabilidades para a execução das medidas, programas e projetos, bem como do cronograma de execução e programação orçamentária financeira associada a medidas, programas e projetos. Sem tais previsões, os planos de recursos hídricos teriam perdido todo ou muito do seu potencial de efetivação das medidas, dos programas e dos projetos assim expostos. Outra crítica bastante citada diz respeito à definição de que os planos são elaborados por bacia hidrográfica, por estado e para o país. Isso levaria à elaboração de planos com áreas ou unidades territoriais divergentes ou conflitantes, já que o conceito de divisão política de Estado não deve se sobrepor à de bacia hidrográfica. Argumenta-se como no Brasil existem muitas bacias hidrográficas que abrangem mais de um estado. Tal planejamento fracionado, se não for bem integrado, pode ocasionar conflitos na administração das bacias hidrográficas que atingem mais de um estado. Dessa forma, essas críticas demonstram alguns dos pontos que são falhos nessa lei de recursos hidrográficos. A Lei 9.433 estabelece em seu artigo 9º que o enquadramento dos corpos de águas em classes segundo seus usos preponderantes visam assegurar as águas qualidade compatível com usos mais existentes e que foram destinadas, como também diminuir os custos de combate à poluição mediante ações preventivas permanentes. Dessa forma, trata-se de uma medida inerente ao poder de polícia ambiental que visa combater de forma preventiva a poluição das águas através da avaliação dos níveis de qualidade das águas, a fim de estabelecer metas a serem atingidas segundo os usos. Atualmente, o enquadramento é feito pela resolução do CONAMA. A resolução do CONAMA estabelece 9 classes de uso preponderantes, sendo 5 para águas doces, 2 para águas salobras e 2 para as águas salinas. Segundo o IBAMA, o enquadramento nessas classes é um instrumento de planejamento ambiental, pois estabelece um nível de qualidade ou classe a ser alcançada e mantido em um segmento de corpo de água ao longo do tempo,
Em função disso, são estabelecidos limites de lançamento de resíduos para assim não houver poluição das águas. Dizendo um pouco comentando um pouco sobre a outorga de direitos de recursos hídricos, o artigo 21 da Constituição Federal prevê em seu inciso 19, entre as competências da União, institui Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, a definir critérios de outorga de direitos de uso. A outorga, conceituando ela, é uma autorização que o poder público concede sob condições e prazos determinados para que alguém explore economicamente atividade relacionada à água. De acordo com o artigo 11 da Lei 9.443, o regime de outorga de direitos de uso de recursos hídricos tem como objetivos assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o seu efetivo exercício dos direitos de acesso à água. Dando continuidade, a outorga de usos de recursos hídricos deverá preservar o uso múltiplo destes. Aqui eu dou fim à minha fala, falando que apontando que na nossa região do Vale do São Francisco, esse estudo dos recursos hídricos é de grande importância pelo fato de estarmos em uma região produtiva, como de manga, de uva, de coco, e o entendimento do uso dos recursos hídricos é de suma importância pelo fato que devemos preservar para que assim possamos ter uma vida duradoura para nossas pessoas, para a nossa comunidade e para a nossa fonte de renda, que para muitos aqui é a área irrigada do Vale do São Francisco. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Felipe e vou dar continuidade ao que meu colega Emerson mencionou. Vou falar agora sobre a cobrança pelo uso de recursos hídricos. Então, a cobrança pelo uso desses recursos, ela objetiva reconhecer a água como um bem econômico e dar ao usuário uma indicação do seu real valor, né? Ela visa incentivar a racionalização do uso da água, obter recursos financeiros para o financiamento dos programas e intervenções previstas nos planos de recursos hídricos. Constitui um dos próprios fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos a concepção de que a água é um recurso natural limitado, né, e dotado de valor econômico. Entretanto, a cobrança pelo uso desses recursos, ela ainda depende de regulamentação legal para a sua efetiva implementação pelo poder público, né? O poder público está deixando a desejar nessa questão. Já o princípio da racionalização do uso da água e também do uso do solo, do subsolo e do ar é previsto também na Lei 6.938, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, né? Então, no artigo 4 dessa mesma lei, ela prevê que entre os objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente está a imposição ao usuário da contribuição por utilizar recursos ambientais com fins econômicos, né? Então, trata-se basicamente da incorporação pela legislação ambiental brasileira do princípio do usuário pagador, já consagrado em diversas legislações de diversos países, das formas mais diversas. Na fixação dos valores a serem cobrados pelo uso desses recursos hídricos, devem ser observados os seguintes critérios, né? Na questão da derivação, nas captações e extrações de água,
bem como seu volume retirado, o seu regime de variação, bem como nos lançamentos de esgoto e demais resíduos líquidos ou gasosos. Tem também como previsão ser cobrado através do lançamento e seu regime de variação com suas características físico-químicas, biológicas e de toxicidade do afluente. Ademais, os valores arrecadados com a cobrança pelo uso desses recursos hídricos, eles serão aplicados prioritariamente na bacia hidrográfica em que foram gerados e serão utilizados no financiamento de novos estudos, novos programas, novos projetos e obras incluídos nesse plano de recursos hídricos, né? Também vai servir no pagamento de despesas administrativas, né? Então, estabelece que esses valores arrecadados, eles podem ser aplicados a um fundo em projetos e obras que alterem de modo benéfico e contribuam para toda a coletividade, né? As agências de água, cabe efetuar, mediante delegação do outorgante, fazer análise e emitir pareceres sobre os projetos e novas obras, né? Outro tópico importante a ser mencionado é sobre o sistema de informações sobre esses recursos hídricos. Tem previsão legal no artigo 25 da Lei 9.433, né, que trata sobre a coleta, tratamento, armazenamento e recuperação de informações sobre esses recursos e sobre seus fatores intervenientes na sua gestão. Tem como um princípio básico de funcionamento a descentralização da obtenção e produção de dados e informações, bem como a coordenação unificada do sistema, o acesso aos dados e informações garantido para toda a sociedade, né, respeitando o princípio da publicidade. Tem por objetivo reunir, dar consistências e divulgar dados sobre a situação qualitativa e quantitativa desses recursos hídricos no Brasil, bem como atualizar permanentemente as informações sobre a disponibilidade e demanda desses recursos em todo o território nacional, né? E também visa fornecer subsídios para a elaboração de novos planos desses recursos hídricos. Então, trata-se de um instrumento que visa incorporar definitivamente à lei o princípio da transparência e o da publicidade, como eu havia mencionado anteriormente, né? São indispensáveis uma efetiva gestão compartilhada entre os usuários, né? Beneficiando a sociedade civil, o poder público federal, estadual e municipal. Outro ponto a ser mencionado é o da ação do poder público. Ela tem previsão no artigo 29 da Lei 9.433, né, que trata da implementação da Política Nacional dos Recursos Hídricos, e ela versa que compete ao Poder Executivo Federal tomar as providências necessárias à implementação e ao funcionamento desse sistema, né? E também ela trata que o poder público deve outorgar os direitos de uso
de recursos hídricos e regulamentar e fiscalizar esses usos na sua esfera de competência, né? Também prevê a promoção da integração da gestão hídrica com a gestão ambiental, né? O princípio da integração da gestão ambiental com a gestão de recursos hídricos é tido como fundamental pela maioria dos especialistas, né? Entre os principais fatores que alteram a qualidade das águas está o uso inadequado do solo, principalmente pela agropecuária, né? Através do uso de agrotóxicos que acabam contaminando o lençol freático, né? Acabam prejudicando a água. A mineração também é outro setor que acaba contribuindo para a poluição da água, a urbanização de maneira geral. Portanto, o poder público deve prestar devida atenção, contribuindo para o melhor funcionamento desse gerenciamento de recursos hídricos, pois esse sistema não pode ser deixado de lado, né? Devido à importância da água para todos nós. Olá, professor. Olá, meus nobres colegas. Sou Luiz Carlos Fernandes e, dando continuidade ao nosso trabalho, tratarei um pouco acerca do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, sua composição, competências legais, como também dos comitês de bacia hidrográfica e das agências de água. Bem, de início, trataremos sobre o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Explicarei sobre sua composição e competências legais. Sua composição está prevista no artigo 34 da Lei 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e diz o seguinte: o Conselho Nacional de Recursos Hídricos será composto por representantes dos Ministérios e Secretarias da Presidência da República com atuação no gerenciamento ou no uso de recursos hídricos. Uma observação importante aqui, que deve ser destacada, é que o número de representantes do Poder Executivo Federal não poderá exceder a metade mais um do total dos membros do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Também será composto por representantes indicados pelos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, pelos representantes dos usuários dos recursos hídricos, pelos representantes das organizações civis de recursos hídricos. Bem, já suas competências legais são elencadas no artigo 35 da referida lei. Dentre estas, cito aqui as quais acredito serem de maior relevância. São elas: promover a articulação do planejamento de recursos hídricos com os planejamentos nacional, regional, estaduais e dos setores usuários. Arbitrar, em última instância administrativa, os conflitos existentes entre conselhos estaduais de recursos hídricos. Também deliberar sobre os projetos de aproveitamento de recursos hídricos cujas repercussões extrapolem o âmbito dos estados em que serão implantados. Delibera também sobre as questões que lhe tenham sido encaminhadas pelos conselhos estaduais de recursos hídricos ou pelos comitês de bacia hidrográfica. Também estabelecer diretrizes complementares para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, aplicação de seus instrumentos e a atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Também aprovar propostas de instituição dos comitês de bacia hidrográfica e estabelecer critérios gerais para a elaboração de seus regimentos, acompanhar a execução do Plano Nacional de Recursos Hídricos e determinar as providências necessárias ao cumprimento de suas metas. Bem, em se tratando de gestão, de acordo com a lei, o Conselho será regido por um presidente, que será o ministro titular do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal. Também no Conselho haverá uma Secretaria Executiva, que, de acordo com o artigo 45 da lei, será exercida pelo órgão integrante da estrutura do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal. Este Conselho será responsável pela gestão dos recursos hídricos. Atualmente, este Conselho é a Secretaria de Recursos Hídricos. Bem, as competências legais da Secretaria Executiva são elencadas no artigo 46, as quais são: prestar apoio administrativo, técnico e financeiro ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos, coordenar a elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídricos e encaminhá-lo à aprovação do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Também
é competência da Secretaria Executiva instruir os expedientes provenientes dos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos e dos Comitês de Bacia Hidrográfica. Outra função é coordenar o sistema de informações sobre recursos hídricos, elaborar seu programa de trabalho e respectiva proposta orçamentária anual e submetê-los à aprovação do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Bem, no que se refere aos comitês de bacia hidrográfica, a resolução número 5 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, de 10 de abril de 2000, regulamentou a criação dos comitês de bacias hidrográficas. O professor Paulo Salles, da Universidade de Brasília e da Câmara Legislativa do Distrito Federal, foi muito feliz ao destacar que os comitês de bacia hidrográfica são órgãos colegiados com atribuições normativas, deliberativas e consultivas, a serem exercidas nas bacias hidrográficas de sua área de atuação. Funcionam como parlamentos, com representantes dos diversos setores da sociedade e também do poder público. Sobre sua composição, de acordo com o artigo 39, os comitês são compostos por representantes da União, dos Estados e do Distrito Federal, dos municípios, dos usuários das águas e das entidades civis de recursos hídricos, com atuação comprovada na bacia. Ainda no artigo 39, são estabelecidas as seguintes regras. O número de representantes, bem como os critérios para sua indicação, serão estabelecidos nos regimentos dos comitês, limitada à representação dos poderes executivos da União, Estados, Distrito Federal e municípios, a metade do total de membros. Bem, nos comitês de bacia hidrográfica de bacias, de rios fronteiriços e transfronteiriços de gestão compartilhada, a representação da União deverá incluir um representante do Ministério das Relações Exteriores. Nos comitês de bacia hidrográfica de bacias, cujos territórios abranjam terras indígenas, devem ser incluídos representantes da FUNAI, como parte da representação da União, e das comunidades indígenas ali residentes ou com interesses na bacia. A participação da União nos comitês de bacia hidrográfica, com área de atuação restrita a bacias de rios sob domínio estadual, dar-se-á na forma estabelecida nos respectivos regimentos. Quando a gente fala do artigo 40, ele diz o seguinte, que os comitês de bacia hidrográfica serão dirigidos por um presidente e um secretário, eleito entre seus membros. Bem, sobre as competências legais dos comitês de bacias hidrográficas, estão elencadas no artigo 38 e destaco aqui algumas. Entre elas, promover o debate das questões relacionadas a recursos hídricos e articular a atuação das entidades intervenientes. Outra competência legal dos comitês é arbitrar, em primeira instância administrativa, os conflitos relacionados aos recursos hídricos. Também aprovar o plano de recursos hídricos da bacia, acompanhar a execução do plano de recursos hídricos e sugerir as providências necessárias ao cumprimento das suas metas. Outra competência é estabelecer os mecanismos de cobrança pelo uso de recursos hídricos e sugerir os valores a serem cobrados. Por fim, e não menos importante, trataremos das agências de água. Estas exercem a função de secretaria executiva dos comitês de bacia hidrográfica. Sua criação deverá ser autorizada pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos ou pelos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos. E de acordo com o artigo 43 da lei que estamos estudando, a criação de uma agência de água é condicionada a 2 requisitos. São eles: prévia existência do respectivos comitês de bacia hidrográfica, viabilidade financeira assegurada pela cobrança do uso dos recursos hídricos em sua área de atuação. Bem, em se tratando das agências de águas, a elas competem, dentre outros fatores, manter o balanço atualizado da disponibilidade de recursos hídricos em sua área de atuação, manter o cadastro de usuários de recursos hídricos, efetuar, mediante delegação do outorgante, a cobrança pelos usos de recursos hídricos, acompanhar a administração financeira dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos em sua área de atuação, promover os estudos necessários para a gestão dos recursos hídricos em sua área de atuação, entre outros. Desta forma, findo aqui minha contribuição no trabalho, passando a vez para minha colega Eduarda. Olá, eu vou falar um pouco acerca das organizações civis de recursos hídricos. Nós temos o Conselho Nacional de Recursos Hídricos,
que é o órgão colegiado mais projetável hierarquicamente. Ele tem algumas atribuições, dentre as quais destaca fazer a articulação, promover o planejamento de recursos hídricos com o planejamento nacional, estadual e também dos setores usuários, além, é claro, de deliberar sobre diversos outros projetos. Dentre as organizações civis de recursos hídricos, foram definidas pelo sistema de gerenciamento os comitês de bacias hidrográficas, consórcios e associações intermunicipais de bacias hidrográficas, organizações técnicas e de ensino e pesquisa com interesse na área de recursos hídricos, além de organizações não governamentais com objetivos de defesa e interesses difusos e coletivos. Dentre essas, temos a Agência Nacional das Águas, que ela é responsável tanto pela implementação da Lei das Águas de 1997, como também pela execução dos recursos hídricos. Temos o Comitê de Bacias Hidrográficas, que é um órgão colegiado que ele conta com a participação de usuários da sociedade civil, bem como de representantes dos governos estaduais, municipais e federal. As suas atribuições são promover o debate das questões relacionadas aos recursos hídricos da bacia, articular a atuação das entidades que trabalham com o tema, arbitrar, em primeira instância, os conflitos relacionados a recursos hídricos, aprovar e acompanhar a execução do plano de recursos hídricos da bacia, estabelecer os mecanismos de cobrança de recursos hídricos, além de sugerir os valores a serem cobrados e estabelecer critérios de rateio de custo das obras. As principais competências da Agência de Água, prevista pela Lei das Águas, manter o balanço hídrico da bacia atualizado, manter o cadastro dos usuários e efetuar, mediante delegação ou outorga, a cobrança pelo uso de recursos hídricos, analisar e emitir pareceres sobre os projetos e as obras a serem financiados com recursos gerados pela cobrança dos recursos hídricos e encaminhá-los a instituições financeiras responsáveis pela administração desses recursos. Por fim, é válido nós fazermos uma conexão com a realidade mais próxima à nossa, que é a do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, que foi atualizado em 2016 e norteia que para os próximos 20 anos os recursos oriundos do uso das águas seja destinado à sustentabilidade. Dentre os principais objetivos desse plano, que é o plano de gestão de recursos hídricos, está atualizar diagnósticos para a bacia como um todo, observadas e especificadas as prioridades de cada uma das regiões. É válido salientar que o Rio São Francisco ele está disposto por 6 estados mais o DF, o que torna um grande desafio fazer esse gerenciamento. O próximo objetivo é aprimorar e fortalecer o arranjo institucional, apresentar propostas de diretrizes e critérios para o aprimoramento dos instrumentos da política de recursos hídricos, notadamente para a outorga de direito do uso e cobrança pelos recursos hídricos, avaliar as ações prioritárias e metas da bacia do Rio São Francisco, estruturar a base de dados da bacia com vistas a subsidiar a elaboração de um sistema de informação georreferenciada capaz de apoiar o gerenciamento dos recursos hídricos da bacia. Aqui eu estou fazendo a leitura do que está presente no plano. Para que fosse atingido esses objetivos, foram delimitados alguns eixos. São eles a governança e mobilização social, a qualidade da água
e saneamento, quantidade da água e uso múltiplos, sustentabilidade hídrica do semiárido, biodiversidade e requalificação ambiental, além do uso da terra e segurança de barragens. O Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio São Francisco, ela propõe metas a serem atingidas até o ano de 2025, claro, tendo toda a atualização periódica, tanto referente ao uso em questão de qualidade quanto de quantidade. O plano ele é fundamental para garantir a manutenção da qualidade das águas provenientes da bacia e de seus afluentes para os diversos usos, seja irrigação, pecuária, abastecimento humano e para matar a sede dos animais que ali vivem, preservá-lo para a manutenção da fauna e da flora e para as futuras gerações que possam ter água com a qualidade e quantidade que seja fundamental para a sua subsistência. Esse plano, o plano que eu estou fazendo a leitura, ele pode ser encontrado na íntegra no site do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Dessa forma, é essencial que estudemos a Lei das Águas, até porque trata de um bem de domínio público que é escasso e de grande valor econômico, além, é claro, de ser essencial para a nossa subsistência. E o Plano de Gestão de Recursos Hídricos, que nos permite conhecer conceitos básicos sobre a utilização da água, além, é claro, de fazer com que a gente possa conhecer projeções e metas sobre a questão de sustentabilidade e planejamento estratégico do uso das águas. Obrigada.